Estamos de volta com o Game Shark. No ano passado, os fãs de Dragon Ball ganharam mais um presentão da Bandai. Depois do ótimo Fighters, a gente conheceu uma aventura que fugiu um pouco dos games de luta, ou pelo menos os incrementou. Dragon Ball Z Kakarot foi lançado com a difícil missão de tornar cativante uma história que já foi contada dezenas de vezes. O jogo é um RPG de ação em mundo aberto que reconta as primeiras sagas de Dragon Ball Z até a derrota do Majin Buu. O jogo consegue ser carismático o suficiente para agradar os fãs que já tiveram inúmeros contatos com essa história. A Bandai escolheu o estúdio japonês CyberConnect 2 para desenvolver o game. A empresa fez fama nos últimos 20 anos com games de Naruto, cuja fidelidade à história do mangá sempre impressionou. Como um bom RPG, Kakarot mistura cenas de ação com ótimas opções de minigames, que incluem missões secundárias para personagens coadjuvantes e pescar com um rabo de macaco falso para o Goku. Sim, Kakarot faz uma homenagem para a pesca com o rabo do Goku criança. O game tem uma cutscene do Goku adulto enfiando um rabo falso no... Bom, é melhor vocês verem. E para mimar os fãs, Kakarot recria a clássica abertura Xalá, Rexalá e as chamadas para os próximos episódios de Dragon Ball. Faltou mesmo só a dublagem em português, que infelizmente não veio com esse jogo. Fly away. 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる No exemplo de Fighters e Xenoverse 2, Kakarot também ganhou conteúdo extra. Por meio de uma atualização gratuita, a Bandai Namco disponibilizou um modo de jogo com cartas em Kakarot. No maior estilo dos jogos clássicos da franquia, Card Warriors reapresenta as intensas e estratégicas batalhas com cartas. O game se prepara para receber no final do ano o terceiro pacote de DLC. A expansão contará a história do Trunks do futuro. Trunks The Warrior of Hope chegaria em 2020, mas foi adiado devido à pandemia de coronavírus. O DLC será baseado no filme que conta a história do Trunks do futuro, que vive em uma realidade alternativa onde todos os heróis foram assassinados pelos androides 17 e 18. Kakarot inclusive adicionou mais detalhes à história de Trunks, que não foram mostrados no anime ou no mangá. No jogo, o personagem passa mais tempo no presente depois da saga do Cell. Trunks do futuro visita a Bulma e conhece mais o Vegeta. E aí, curtiu saber mais sobre os jogos de Dragon Ball? Qual é o seu jogo favorito? Conta pra gente nas redes sociais usando a hashtag GameShark. Agora, antes de encerrar o programa, a gente vai conferir uma reportagem muito legal da GG Pinheiro, em que ela conversou com duas desenvolvedoras de games maravilhosas. Olha, trabalhar com desenvolvimento de games definitivamente não é uma tarefa fácil. Seja de forma independente ou contando com o suporte de uma publisher, existe muito o que melhorar nesse cenário, ainda mais quando falamos do mercado de games que são criados no Brasil. Felizmente temos no portfólio nacional, digamos assim, alguns títulos bastante interessantes. É o caso de Blazing Chrome e Unsighted, jogos que serão o foco deste vídeo. Bora entender o que são esses games e principalmente conhecer as pessoas por trás da produção deles? Começamos com Blazing Chrome, que foi lançado em 2019 e está disponível para PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Para os amantes de videogames de longa data, logo de cara dá para notar algumas das maiores homenagens prestadas pelo jogo. Afinal, Blazing Chrome é um run and gun, gênero que você provavelmente já conhece por conta de Metal Slug e Contra. Mas as homenagens não param por aí, já que o game segue à risca um estilo retrô até mesmo nos gráficos e no áudio, com sons que parecem ter saído diretamente de um Mega Drive. E claro, não dá para esquecer do grande desafio que o jogo proporciona. Toda essa receita foi montada, preparada e entregue no ponto certo pelo Joy Masher, estúdio brasileiro fundado por Danilo Dias e Thaís Weiler.
A Thaís, inclusive, contou um pouco pra gente como foi o seu trabalho em Blazing Chrome. Ela atuou mais como produtora, o que significa que a Thaís negociou contratos com a publisher, a Arcade Crew, além de organizar a equipe de desenvolvimento. Resumo, foi fazer o jogo funcionar e acontecer na ordem e no tempo que ele deveria acontecer. Vale mencionar que a Thaís trabalhou em outros títulos como designer, tais como Oniken, um game em 8-bit de plataforma side-scrolling inspirado em Ninja Gaiden, Strider e Shatterhand, e Odalus, The Dark Call, que por sua vez é quase como uma carta de amor aos Castlevania clássicos. Thaís também criou o Rainy Day, um jogo curtinho sobre ansiedade e depressão. E além desses projetos, ela publicou 2 livros sobre game design, o Game Start e o Pense Pequeno, que podem ser adquiridos gratuitamente no site oficial da desenvolvedora. Com um portfólio tão bacana e que mostra o potencial do nosso mercado de forma geral, Thaís inclusive acrescenta que, mais do que criar bons jogos, seu papel na indústria é ajudar outros desenvolvedores a conseguirem espaço para que possam viver disso. Eu acho que isso ajudar na criação do ecossistema do desenvolvimento de jogos no Brasil, eu acho que essa devia ser a maior preocupação de qualquer desenvolvedor. Finalizando o papo com Thaís, que para completar o combo ainda dá aulas de desenvolvimento de jogos na PUC do Paraná, ela também mandou um recado para quem quer trabalhar na área. Se você quer desenvolver jogos, saiba que é difícil, mas é difícil como qualquer outra coisa que você pode fazer. Mas se você realmente ama e se esforça, vale muito a pena. É muito legal poder trabalhar com algo que você ama, que você tem orgulho, que você olha pra trás e fala, legal. Nosso outro game de destaque hoje é Unsighted, desenvolvido pelo estúdio Pixel Punk, com previsão de lançamento para este ano no PC e Nintendo Switch. O jogo é descrito como um cyberpunk indie que deverá agradar quem gosta de desafios. As 2 minas trans por trás do projeto são Tiane Pixel e Fernanda Dias, que programam Unsighted juntas, dividindo essa parte mais referente aos códigos. Porém, elas também contaram pra gente que, enquanto Fernanda atuou na parte da música e do design sonoro, Tiane cuidou do level design e da arte do jogo. Unsighted é focado na ação e exploração com câmera top-down, e bastante inspirado por games renomados como The Legend of Zelda, Metroid e Dark Souls. Na história, veremos um mundo apocalíptico onde vários androides e robôs estão lutando pela sobrevivência. O gameplay não linear e os combates prometem entregar bastante liberdade ao jogador, o que significa que será possível traçar seu próprio caminho e lutar com o estilo que achar mais confortável. Em desenvolvimento desde 2017, Unsighted chegou a concorrer ao prêmio de melhor jogo e melhor jogo brasileiro no Big Festival 2018. Em nossa conversa, a Tiane e a Fernanda nos contaram como evoluíram no desenvolvimento do projeto, destacando o desafio de focar em seguir em frente, para assim terminarem o jogo. Um projeto grande assim, a gente tem que andar pra frente e continuar fazendo outras coisas para eventualmente terminar o jogo, porque senão o jogo não acaba. Então, a gente acaba mudando durante o projeto, quem que a gente é, as coisas que a gente gosta, e tem que aprender a não deixar se levar por isso e manter focada naquela ideia inicial. Caso você esteja começando a se envolver com desenvolvimento independente de jogos, Tiane e Fernanda recomendam fazer muitos protótipos explorando mecânicas de seus games favoritos, além de divulgar e compartilhar essas builds e participar de game jams com a equipe. Não esperar você ter a melhor ideia do mundo para começar a fazer o seu jogo. Começa a fazer jogo com qualquer ideia besta que você tiver, porque aí é legal que mesmo quando você não tá por esse processo criativo de criar um jogo grande assim, você tá treinando suas habilidades de criar jogos para quando chegar a hora de você criar o seu jogo mais pessoal, você já tá com essas habilidades mais bem treinadas. Uma outra dica muito legal, eu acho, é não ter medo de postar as coisas em rede social, em Discord, esse tipo de coisa, para você ter feedback sobre o que você está fazendo, porque às vezes a gente fica muito bitolado fazendo as coisas no nosso quarto assim, e a gente não tem como ter noção do que tá legal, do que não tá legal, do que precisa mudar.
E aí, curtiram saber mais sobre o Blazing Chrome e o Unsighted? Já conhecia o trabalho da Thaís, da Tiane e da Fernanda? Comenta tudo com a gente nas redes sociais. Depois dessa reportagem incrível, o Game Shark de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até amanhã!